bom dia para você que acompanha a Rádio Melodia, voz que fala ao coração. Eu sou Davi Amanso, estaremos juntos até as 9 horas da manhã. E esta é a sua escola bíblica na Melodia. Um oferecimento especial da Rádio Melodia, voz que fala ao coração. Comigo aqui, Cauã. Trabalhando para que a imagem da Melodia chegue até você. Você pode dar um feedback para nós e dizer como é que está chegando a imagem da Melodia aí no seu Instagram, no seu Facebook, tá bom? Hoje a lição número 6, meia dúzia. Lição número 6 é o bom pastor e suas ovelhas. Carlyle já está ligado, acompanhando a escola bíblica na Melodia. Um abraço para o Carlyle. Quero mandar um abraço também para a irmã Graça Santana, ela que é lá da Igreja Batista, segunda Igreja Batista, liderada pelo pastor Gilvan. Irmã Graça Santana, vai o meu abraço, viu? Tá bom? E tem um ouvinte especial também, que é minha esposa, Maria Ione Trindade, que não perde a escola bíblica na Melodia. Eu quero mandar um beijo para ela, para os nossos filhos Isabela, Rafaela e Marcos Davi. Eu quero lembrar a você que hoje nós estamos comemorando no calendário o Dia das Mães, não é? Dia das Mães. Agora, Dia da Mãe é todo dia para quem sabe o valor de uma mãe. Porém, uma data comemorativa funciona como um lugar de memória, porque a nossa memória não é espontânea, ou seja, nós precisamos de datas, de monumentos, não é? De eventos para não acabar esquecendo. Portanto, esse exercício mnemônico, né? Esse ato de lembrar, de recordar, é uma forma de não deixar a mente esquecer, forçando a mente para que não esqueça. E Dia da Mãe realmente é um dia que nós precisamos lembrar, porque todo ser humano que existe, ele veio através de uma mulher chamada mãe, esse lugar social tão importante e que é também uma dádiva de Deus. A maternidade, uma dádiva de Deus. Eu quero ministrar daqui uma palavra sobre cada mãe de família que me ouve. Nós sabemos por alto, não de fato, mas por alto, como deve ser difícil ser mãe, não é? A mãe é aquela que fica com a maior parcela da educação, visto que quem fica com mais tempo cuidando dos filhos é ela. A maior parte do tempo é conferido à mulher, né? A maior parte desse tempo é conferido à mulher. Então a mulher, ela em geral, ela fica com a maior fatia desse bolo. E eu quero dizer para cada mãe de família que aqui me ouve, que se nós conseguirmos perceber o árduo trabalho, o difícil trabalho, a difícil tarefa de ser mãe, gratificante sim, porém difícil. Imagine o Pai do céu, aquele que vê todas as pessoas na terra e que contempla a todos, né? Então, Deus está contemplando o seu trabalho, minha irmã, e está escrito na Epístola aos Hebreus que Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho, ainda que sua filha, seu filho tenha esquecido. Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho e nem tampouco do seu trabalho como mãe. Portanto, o título da lição de hoje, nós vamos falar sobre o bom pastor e suas ovelhas. Hoje é 11 de maio de 2025. São pontualmente 8 horas e 26 minutos. O texto áureo é: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas
e das minhas ovelhas sou conhecido. Capítulo 10, versículo 14. Esse versículo abriga uma verdade muito importante. Ou seja, ovelha de Cristo, Jesus, não se deixa levar por nenhum mercenário que se diga pastor. Ovelha de Jesus não se deixa levar por nenhum mercenário que se intitule pastor. Por outro lado, o próprio pastor, sumo pastor e pastor por excelência, Jesus Cristo, ele conhece essas ovelhas, pois ele mesmo está afirmando isso, e elas também o conhecem. Ou seja, não apenas elas o conhecem, mas ele conhece essas ovelhas. Quero lembrar também que quem é ovelha de Jesus Cristo dificilmente será aprisionada por um lobo, né? Então, eu quero parabenizar você que está me ouvindo agora, que aqui na terra é liderada por alguém, mas sabe que embora Deus tenha constituído pastores sobre as suas ovelhas, Jesus Cristo é o sumo pastor. É o sumo pastor, tá bom? A verdade prática diz: Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. A leitura bíblica em classe está no capítulo 10, versículo de 1 a 16, né? E interessante que esse texto é o texto do pastor e da ovelha, né? Esse é o texto clássico. E quero também lembrar que a lição desta semana, de acordo com o pastor Elianai Cabral, está organizada em 3 pontos. Jesus como a porta das ovelhas, que permite o acesso ao aprisco e à salvação. Segundo, o aprisco das ovelhas, simbolizando um espaço de segurança e proteção. E terceiro, e não menos importante, a distinção entre o pastor que sacrifica a sua vida pelas ovelhas e o mercenário que as deixa em risco, né? Que está embasado no capítulo 8, versículo do 1 até o 16. Bom, eu gostaria de poder comentar de forma profunda cada um desses pontos. Infelizmente não vai dar, mas nós vamos mencionar pelo menos aqui o primeiro tópico, o segundo e terceiro tópico. O primeiro tópico é Jesus à porta das ovelhas, e aí a palavra-chave é cuidado. O segundo tópico é o aprisco das ovelhas, né? É interessante que a sinopse do primeiro tópico é a seguinte: Jesus é a porta das ovelhas, o único caminho para alcançar a salvação. E isso é fato. Então, o segundo tópico é o aprisco das ovelhas, né? O aprisco das ovelhas. E Jesus falava de coisas materiais para exemplificar verdades espirituais. Ele usa aquilo que era material para mostrar como deve ser a vida cristã. Terceiro tópico, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. A sinopse do segundo tópico é assim: Jesus é o aprisco das ovelhas, ele garante segurança, assistência e pertencimento das ovelhas no corpo de Cristo. Essa é a sinopse, né? O resumo do segundo tópico. E do terceiro tópico, que é a distinção entre o bom pastor e o mercenário, é a seguinte: as ações do bom pastor se diferenciam, se distinguem das do mercenário, pois ao contrário, não é, do mercenário, o bom pastor dá a sua vida e demonstra generosidade e protege as ovelhas.
Deixa eu falar uma coisa para você que é muito importante. Primeiro eu queria pontuar que sobre a questão do primeiro ponto, né? Porque essa lição de hoje está dividida em 3 tópicos, né? Três pontos básicos, né? 3 pontos básicos. O primeiro ponto é que, na verdade, esse é muito importante. Jesus como a porta das ovelhas que permite o acesso ao aprisco e à salvação. Preste atenção que isso aqui é muito importante. Existem pessoas que até desejam congregar, mas ser cristão não é para todo mundo. Então, a primeira coisa que eu preciso pontuar para você é que estar numa comunidade de fé ou num aprisco não significa necessariamente que a pessoa é salvo em Jesus Cristo ou que já nasceu de novo. Uma pessoa pode participar ativamente, viu? Ativamente de uma denominação. Ela pode participar de uma comunidade de fé ativamente, sem contudo ainda não ter nascido de novo. Bom, como é que nós conseguimos então apoio bíblico para afirmar isso? O próprio Judas participou do aprisco. Ele participou da comunidade de fé liderada por Jesus, não é? Os principais momentos vividos por essa igreja, Judas estava lá. Eu acho até interessante que Judas aparece bastante, né? O nome de Judas você encontra lá. Agora, tem um Judas Tadeu que não aparece. É um anônimo. Contudo, foi martirizado por amor a Cristo. Foi martirizado por amor a Cristo. Judas Tadeu, não Judas Iscariotes. Mas quem aparece bastante é Judas Iscariotes, embora participando daquela comunidade de fé, Judas não nasceu de novo. Percebe a diferença? Judas Tadeu nasceu de novo, ao passo que o Iscariotes não nasceu de novo. Seguiu a Jesus Cristo pelo caminho, porém nunca entendeu a proposta do reino de Deus. Aquilo lhe parecia elevado demais, tanto que a realidade foi tão difícil para ele que ele preferiu cometer suicídio. Nós estamos falando aqui, gente, de algo muito sério, que uma pessoa pode frequentar uma igreja e depois, inclusive, cometer suicídio, viu? Nós estamos falando de algo muito sério. Nós não estamos falando de algo aqui trivial, algo corriqueiro, não. Estamos falando que uma pessoa, por desprezar, inclusive, a palavra de Deus, por desprezar o pastor por excelência que é Cristo, que a vida, segundo João, estava nele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a pessoa pode sucumbir a uma depressão, sucumbir a ponto de desorganizar a mente e inclinar para o suicídio. Isso aconteceu, inclusive, não somente com Judas, viu? Nós tivemos outros casos de suicídio na Bíblia. Um dia alguém me perguntou se Saul foi morto ou ele se matou. Ele se matou. Ele pediu era para o soldado fazer isso, o soldado se recusa, então ele se lança, né? Ora, se uma pessoa se lança em uma espada, é lógico que a pessoa vai certamente ser atravessado por ela. E ele faz isso, entendeu? Então, veja o ápice do desespero. E ao contrário do que parece,
uma pessoa que comete suicídio não é frouxo não, viu? Tem que ter muita coragem para fazer um negócio desse. Tem que estar num nível de insanidade muito grande para fazer um negócio desse. Um nível de sofrimento inimaginável para fazer um negócio desse. E Judas estava desse jeito. Aí um dia alguém me perguntou, e Judas se perdeu? Eu falei, quem responde é Jesus, não é? Quem responde é Jesus, não sou eu. Jesus respondeu, nenhum deles se perdeu, daqueles que tu me deste, conversando com o Pai, exceto o filho da perdição. Entendeu? E o final do versículo diz, para que se cumprisse o que estava escrito. Estava escrito que alguém faria aquele trabalho sujo, mas não precisava ser Judas. Ou seja, tinha uma vaga para traidor e Judas se esforçou para preencher a vaga. Aquele caso ali é como o caso do Éden. Podia ser o cavalo, podia ser o jegue, podia ser o boi, podia ser a onça, o leão, mas foi, na verdade, a serpente, porque ela tinha as características, né, ideais para serem usadas pelo diabo. Bom, voltando para o texto aqui, compilado pelo pastor Elienay Cabral, eu preciso agora falar para você que essa questão do aprisco é tão sério, né? Jesus conduz ao aprisco, ou seja, não adianta, não basta a pessoa querer. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Então, é preciso que a pessoa de fato tenha nascido de novo, porque senão ela vai ficar ali por obrigação e um dia ela cansa e não suporta. Inclusive, Salmo 101, versículo 7 diz, aquele que usa de engano não fica na casa de Deus. De forma que uma pessoa pode frequentar um aprisco, inclusive na condição de lobo. Uma pessoa pode frequentar um aprisco sem ter nascido de novo, mas o fato é que um dia a pessoa não vai suportar continuar ali. Ela vai acabar saindo. Ela vai dizer, aqui não é meu lugar. Ela fica sem ambiente, fica deslocada. Entendeu? A outra coisa que eu preciso pontuar sobre o aprisco é que nós estamos vivendo uma época de muitos desigrejados. Tem muitos desigrejados hoje. Ora, é mais ou menos como a pessoa dizer, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Quero a cabeça, mas não quero o corpo. Não quero fazer parte do corpo. E eu entendo que ser cristão, fazer parte de uma comunidade de fé não é fácil, porque aquela turma que está ali não é uma turma de anjo, né? Você não tem ali uma turma de gente perfeita. Pelo contrário, você tem problemas dos mais variados. Dos mais variados. A comunidade de fé, querido, você que está me ouvindo agora, não é o paraíso. Não é o paraíso. E você lembra que até no Éden apareceu a serpente lá, né? A serpente endiabrada estava lá. Então veja só, é preciso lembrar que no meio dessa comunidade de fé, de vez em quando, pode ter um que é o diabo, ou seja, aquele que lança um contra o outro. Satanás pode entrar no coração de alguém, porque o que é humano não é estranho. Ou seja, então precisamos ser realistas para entender que mesmo na comunidade de fé, né, podem acontecer coisas, sabe, terríveis. Isso muda o fato de que essa igreja é de Cristo? Não, porque o fato de aparecer um Judas lá, ou um Pedro que ironicamente se tornou o primeiro pastor da igreja, a quem Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, parecia ser um homem desequilibrado,
né? Ele não pensava para agir, não pensava para falar muitas vezes, mas, contudo, Deus pega essas pessoas e investiu em Pedro, Tiago, João, que em um determinado momento pediram para se assentar um à direita e outro à esquerda de Jesus. Além deles, a mãe também pediu. Imagine só, Pedro em determinado momento chega para Jesus como que já querendo saber como é que vai ficar o futuro dele como trabalhador. Ele diz assim: nós que deixamos tudo e te seguimos, nós vamos ganhar o quê? Veja só, ele já estava agora reivindicando direitos trabalhistas. Vamos ganhar o quê? Né? Como é que vai ser? Aí tem fundo de garantia, tem aposentadoria, qual é o meu salário, né? Vamos ganhar o quê mesmo? Interessante, queridos, que esse pessoal, Jesus Cristo pega para liderar, para pastorear. Hoje, às vezes, nós queremos trabalhar com os melhores, né? Jesus trabalhou com gente difícil, viu? Porque a comunidade de fé liderada por Jesus não era uma loja maçônica. Você sabe que, com todo respeito aos maçons aqui da nossa cidade e a todos os maçons do Brasil, né? Mas para entrar numa loja maçônica, se tornar filiado a ela, tem critérios que você não tem ideia. Para começar, tem que ser trabalhador e amar o trabalho. Não pode ser preguiçoso, não. Né? Não pode. Não pode ter uma vida desregrada, cheia de vícios. Não pode. Entendeu? Então, eles trabalham com os melhores. Agora, Jesus pega, parece que os piores para investir. Gente assim que, né, se brincasse, se Jesus não faz aquele milagre ali, Malco ia ficar sem orelha. E a mira não foi na orelha não, você tá sabendo, né? Que era na cabeça, é porque o rapaz certamente deu aquela esquivada básica e pegou na orelha. Mas a ideia era matar mesmo o rapaz. Porque o soldado, né? O soldado não tinha chegado ainda em Jesus, ele interceptou. Veja que coisa, que temperamento era esse, né? Agora imagine se mata o rapaz. O que é que o povo ia falar do pastor? Então, nós estamos falando aqui de problemas sérios que teve naquela igreja. Então, não vá para uma igreja evangélica achando que é um mar de rosas, não. Entendeu? E o que dizer de Paulo como pastor e apóstolo? Né? Paulo, pastoreando a igreja de Corinto, tinha problemas morais naquela igreja dos mais diversos. E o pior não é nada, como se não bastasse, porque parece que a estupidez do ser humano não tem limite. Paulo, se gastando por eles disseram, não, ele nem apóstolo é, porque ele não andou com Jesus. Oxe, entendeu? Aí Paulo então vai e diz assim: por acaso eu não vi ele não? Eu vi quando eu estava indo para Damasco, viu? Foi, Paulo falou. Paulo reivindica o seu direito no colégio apostólico mostrando o seu currículo. Olha o currículo de Paulo. Recebi 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 3 vezes em naufrágio, em perigos de rio, entre os falsos irmãos. Agora, que currículo é esse? Dá ibope hoje? Não dá ibope. Esse tipo de currículo não dá ibope. O que dá ibope hoje são as formações que o cara tem, né? Se ele tem bacharel em teologia para começar, se ele tem mais umas 3 graduações, se ele tem um mestrado, um doutorado, aí sim, entendeu? Agora, Paulo é interessante que termina falando o seguinte: se eu não sou apóstolo, vocês não são nada, porque vocês são selo do meu apostolado. Agora veja que verdade Paulo, apóstolo, passa na cara deles. Então, vida de pastor não é brincadeira não, viu?
Vida de pastor não é brincadeira, não. Tem hora que tem que refrescar a memória das ovelhas. E eu queria ter tempo para falar hoje sobre direitos e deveres, porque se existem direitos e deveres para pastores, existem direitos e deveres também para ovelhas. Deveres que as ovelhas têm com, inclusive, aqueles que presidem sobre elas. Bom, mas estou falando aqui direitos no sentido bem raso da palavra, porque nosso direito é de não ter direito algum, viu? Que direito a gente tem? Qual é o direito que a gente tem? Nenhum mesmo, entendeu? Eu estou falando aqui que, na verdade, você não pense que nós estamos falando da forma que Pedro pensava antes da sua experiência com Cristo lá no Mar da Galileia e no cenáculo em Jerusalém, tá bom? Bom, nós não somos mais sujeitos de direitos como pensávamos que éramos antes, não é? Nós agora temos mais deveres do que direitos. Aliás, se pensarmos de forma mais ampla, a gente merecia o inferno e Deus vai dar o céu. Bom, então nesse sentido, é importante falar que o desigrejado, aquele que está desvinculado de uma comunidade de fé, ele pretende ser pastor dele mesmo. Isso nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Eu falava aqui essa semana que nós perdemos a habilitação para dirigir a vida lá no Éden. Então nunca vai dar certo, viu? E um membro fora do corpo ele estraga. Um membro fora do corpo ele apodrece. Agora, se desse para ser cristão fora de uma comunidade de fé, né? Então o ser humano não seria, para começar, um ser gregário. Segundo lugar, Deus não teria feito da forma como ele fez. E por que que Deus criou redes sociais reais e chamou de família, igreja, sociedade, não é? Por quê? Porque Deus é Deus de relacionamento. Ele é Deus de relacionamento. Eu nunca me esqueço uma série de mensagens que o pastor Marcelo Crispim pregava às 3 da tarde aqui pela Melodia. Relacionamento, uma confusão que vale a pena. Era o tema, viu? E ele passou várias tardes aqui falando sobre isso. O apóstolo que escreveu a epístola aos Hebreus, ele diz o seguinte, o escritor aos Hebreus, ele diz, 10:25, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Ok? Então, lá já tinha gente deixando a congregação, hoje isso está bem pior, contudo, nós devemos agora recordar esse texto. Segundo ponto, não é? Traçado pelo comentarista e que eu gostei muito, viu? O aprisco das ovelhas simbolizando um espaço de segurança e proteção. Ou seja, quantas pessoas foram impedidas de cometer um erro porque foram aconselhadas por alguém ali naquela comunidade de fé. Alguém chegou e disse, não faz isso não, não faz isso não, você vai estragar a sua vida. Um espaço de proteção também, porque você não fica exposta ao mundo maligno, estando ali, tomando aquele antibiótico que é a palavra de Deus, regularmente, e também na comunhão com os irmãos. Tanto que Davi falou que é bom e suave os irmãos viverem unidos, a ponto de ele elevar essa importância, a mesma importância do azeite da unção, né? O azeite da unção, e ele no final dizer que ali ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Portanto, Deus é Deus de relacionamento. O último ponto para a gente terminar
né? O último ponto dessa ordem elaborada aqui pelo pastor Elienay Cabral é a distinção entre o pastor que sacrifica a sua vida pelas ovelhas e o mercenário que as deixa em perigo. Olha, inclusive nós já temos participação aqui. Bom dia, é Coelho, né? Como é o nome? Coelho, Gena, né? É Coelho, irmão Coelho. Irmão Coelho, um abraço para você, viu? Bom dia, meu irmão, pastor Davi. Deus abençoe sempre sua vida, família, ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coelho Gena, um abraço. E aí, muito obrigado por dar esse feedback para nós, viu? Muito obrigado pelas palavras e que Deus também continue abençoando sua vida, sua família, tá certo? Obrigado por sua companhia aqui conosco na Escola Bíblica da Melodia. Portanto, pastor é pastor, mercenário é mercenário. Existem pastores e predadores, né? Zilmar Cazé, bom dia, pastor Davi Amâncio, Deus abençoe o senhor, sua família, o seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Irmã Zilmar, um abraço para você, que Deus continue abençoando sua vida e a sua família, tá bom? Obrigado por estar conosco. Quero aproveitar e lembrar também que Luiz Luthier tá ligado, e a irmã Marilange, né? Feliz Dia das Mães para a esposa do Senhor e para todas as demais mamães do Brasil. Zilmar Cazé, muito obrigado, viu? Pelo carinho, muito obrigado. Certamente as mães desse Brasil recebem e precisam, né, de uma palavra de carinho como essa. Mães que sofrem, né, Zilmar? Quantas mães que agora estão lamentando a perda dos filhos, quem sabe filhos tão novos, né? Que foram levados pelo crime, pelo tráfico, né? A droga levou, a criminalidade, né? E aquela rebeldia custou caro, hein? Eita, a conta chegou, porque é princípio bíblico honrar o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. O contrário disso é verdadeiro. Bom, eu quero então terminar dizendo que como é que você distingue um pastor de um mercenário? É que na hora do perigo, o mercenário, se ele não causou o problema, a desordem, o caos, o perigo, na hora do perigo ele foge. Já o pastor não, ele dá a vida pelas ovelhas. Às vezes a vida pode ser aquele tempo de vida que ele está dando ali, ouvindo aquelas ovelhas hoje, entendeu? Quantos pastores que deixam de almoçar para atender alguém, né? Gastam horas que poderia estar dormindo ou estudando para escutar alguém. Então, vai o nosso abraço aí a todos os pastores que arduamente têm trabalhado. Quero pedir a todas as ovelhas que me escutam, não sejam ingratas com o seu pastor. Não sejam. Olha, queridos, nós temos visto pastores que já aconselharam, choraram com os que choram, fizeram comemoração de aniversário, realizaram casamento, batismo, estiveram presentes na formatura. Mas um belo dia, por uma briga entre uma família e outra, entre um irmão e outro, ou até mesmo com o pastor, levanta acampamento e nem se despedem muitas vezes. Alguns agora estão usando a modalidade celular, pelo WhatsApp, manda uma mensagem para o pastor, se despedindo do pastor. É de uma ingratidão fora do comum, viu? É de uma ingratidão. Eu tenho muito medo de gente ingrata, porque o ingrato tem memória curta. O ingrato tem memória curta. Entendeu? Então, não existe obediência
gratidão a Jesus Cristo como pastor, amor a Cristo como sumo pastor, se não houver também aqui. Porque se alguém não ama quem vê, como vai amar a quem não vê? Foi próprio João que falou isso, viu? Então, você não obedece a quem vê, como vai obedecer a quem não vê? E o que tem de gente vivendo uma espiritualidade independente, criam suas próprias verdades. Isso é, na essência da palavra, sem nenhum prejuízo, rebeldia. A essência da rebeldia é eu fazer o que eu quero, ignorando tudo e todos. Minha orientadora uma vez falou assim: Davi, às vezes eu tenho vontade de puxar a tua orelha, mas não consigo, porque tu já chega logo dizendo, a senhora está certa e realmente precisa mudar isso aqui. Aí eu disse para ela, é porque a senhora é a professora, eu sou o aluno. Então não tenho por que ficar, né, contestando o que a senhora fala. A senhora é a professora. Agora por quê? Porque eu venho de um tempo que se honrava pai, mãe, professora e professor. Se honrava. Agora, infelizmente, a sociedade, guardadas as devidas proporções, tomou um caminho muito ruim e já está sendo conhecida agora como a sociedade da desonra, porque não se honra pai, não se honra mãe, não se honra professor, professora, não se honra pastor, não se honra pastora. Pastor, eu tenho uma pastora. Olha, você precisa obedecer então. Não importa se ela é pastora, não importa. Você tem que obedecer, porque você escolheu ela para liderar você. Então seja obediente àquela pastora, entendeu? Porque além de tudo, é bíblico. Além de tudo, ó, do respeito que você deve ter como pessoa, isso é bíblico. Ter em grande estima aqueles que presidem sobre vós, foi o que Paulo falou, tá bom? Eu vou ficando por aqui, está chegando meu amigo Pastor João e o programa Fonte de Vida e a Escola Bíblica da Melodia fica assim, olha, se Deus permitir, no próximo domingo estaremos de volta com mais uma Escola Bíblica na Melodia. E lembre-se, breve Jesus voltará. Forte abraço, que Deus abençoe.